Graças a Deus. Atos, capítulo 19, versículo 13. A Bíblia Sagrada diz assim: E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. É interessante nós vermos esta situação aonde estes judeus eles viajavam de uma cidade a outra afirmando curar as pessoas. Então eles enganavam muita gente afirmando curar, afirmando libertar as pessoas, livrá-las dos espíritos malignos. E você vai ver que esses filhos de Cefas, eles estavam impressionados pelo poder de Paulo, pelo poder que Paulo possuía, ao ponto de eles dizerem: eu vos esconjuro em nome de Jesus a quem Paulo prega. Porque eles viam que em Paulo havia um genuíno poder. Os lenços e aventais eram tirados do corpo do apóstolo Paulo e levado sobre as pessoas enfermas, e as pessoas enfermas eram curadas. Os espíritos malignos saíam. Porém, sabemos que Paulo ele expulsava estes demônios porque ele era ungido de Deus e ele era cheio do Espírito Santo, coisa que estes exorcistas judeus não eram. Eles não eram revestidos do Espírito Santo. Por isso que, se você for continuar lendo, quando eles tentavam expulsar então estes 7 filhos de Seva que era sacerdote principal da sinagoga, então esses exorcistas judeus, eles descobriram então, quando tentaram expulsar um demônio, só que o espírito maligno foi mais poderoso, mais forte do que eles, pôde mais do que eles, diz a Bíblia, e assenhoreando-se deles, porque eles não conseguiram expulsar o demônio, mas o espírito saltou neles ali e pôde mais do que eles, e eles nus tiveram que fugir. Que coisa interessante é isto, que não dá para brincar com espíritos, E você veja então que quando o evangelho chegou em Éfeso, ele encontra então este cenário. Éfeso estava atolada na magia negra, atolada na feitiçaria, atolada na idolatria, atolada nestas artes mágicas, atolada nestes exorcismos, que eles, o desejo de obter lucro, então enganavam as pessoas. Você vai ver que em ocasiões a Bíblia diz que as pessoas pensavam que aquilo vinha de Deus. Mas quando chegou o genuíno, quando chegou o apóstolo Paulo pregando o verdadeiro evangelho, as pessoas então viram que realmente aquilo vinha de Deus, aquilo era o genuíno que vinha de Deus, porque Paulo estava cheio do Espírito Santo. Então, nós sabemos que quando estes filhos de Seva tentaram enganar as pessoas, mas não conseguiram enganar os espíritos imundos sabiam quem era Paulo, conheciam quem era Jesus, ao ponto de eles dizerem: conhecemos Jesus, Paulo nós sabemos quem é, e vós, quem sois? Veja a diferença do revestimento do poder do alto, a diferença do revestimento do Espírito Santo. Então, meu querido, neste dia, que Deus te abençoe e que você busque este revestimento do poder do alto. Não somente encher a cabeça, não somente recitar o nome de Jesus, não somente conhecê-lo superficialmente, mas conhecê-lo como o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, aquele que pode, aquele que faz, aquele que liberta, aquele que realmente salva, aquele que realmente tira do buraco, aquele que realmente tira do atoleiro. Que Deus te abençoe no precioso nome de Jesus Cristo.